Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 16 de agosto de 2025. Estamos chegando num tempo muito importante dentro da transição planetária e da evolução das almas que compõem essa humanidade, chamada Humanidade da Terra. Hoje vamos trazer aqui um assunto bastante interessante e bastante atualizado para dizer que o que virá será muito intenso. É, de fato, um tempo maravilhoso, um tempo decisivo e muito importante. Ao contrário do que muitos espalham por aí, causando preocupações, medo, insegurança, nós aqui trazemos as mensagens que nos confortam e nos dão esperança e, acima de tudo, nos dão forças para continuar esses quilômetros ainda que faltam desta caminhada, que é a longa caminhada da nossa alma neste mundo ou nesta escola de provas e expiações neste planeta Terra. Tudo que chega nos últimos anos através das consciências mais elevadas nos trazem conforto, nos trazem serenidade e ânimo para seguir. Nenhuma informação que traga medo, preocupação ou desesperança é mensagem vinda da luz. Existe ainda a batalha final entre a informação e a desinformação, entre a luz e a não-luz. É preciso entender isso e se posicionar. Qual o exército que você está fazendo parte? Você quer realmente estar no exército vencedor, aquele da luz? Ou quer estar no exército perdedor, que é aquele da não-luz, que infelizmente serão os exilados da Terra, porque a nova Terra não tem mais a afinidade, a frequência das consciências que não estão atreladas àquilo que chega, aquilo que está alinhado com a nova energia que a luz dos novos tempos está trazendo para este planeta e para esta humanidade. Muitos ainda estão indecisos, não sabem para que lado ir, embora todos dizem eu quero ir para a luz, eu quero ascensionar, mas dizer que quer é fácil. É como a pessoa que está com fome dizer eu quero comer, mas não vai a lugar nenhum procurar comida, não faz a comida em casa, ou também não sai para comer fora, enfim. Quer porque sente fome, mas não faz o necessário, não faz o movimento. Esperar que alguém traga a comida não vai acontecer, porque agora o momento final é decisivo. É como numa escola, quando os alunos eles estão fazendo suas últimas provas, cada um recebe a sua prova, e ela não é igual, embora numa escola até possa ser igual, mas aqui nessa escola chamada Terra, Escola de Consciência, as provas são individuais, elas não são iguais para todos. Cada um vai receber a sua prova final. A avaliação da sua consciência, a avaliação da sua condição ética, moral, da sua condição amorosa, respeitosa, compassiva. É isso que vai determinar a frequência da nova Terra. Embora diferentes, mas aquelas consciências que estão alinhadas aos níveis de frequência mais elevado, onde predomina sempre o amor, a compaixão e o respeito, a cooperação ao invés da competição, do desejo de poder, do desejo de ter, acima de tudo e todos. Nós vamos ver agora como as almas vão se encaminhando rapidamente para o seu lado de frequência, aquilo que está alinhado
com a sua consciência. Não há a mínima possibilidade de erro, porque ela é automática. Não há alguém ou algo que vai determinar. É simplesmente a frequência daquela consciência. O movimento vai seguir o movimento dos astros, dos planetas, das galáxias, dos universos. Um movimento harmonioso, equilibrado e sem chance de colisão, porque há uma frequência que guia cada alma, cada ser humano agora. O que virá será muito intenso, porque será também muito breve. Nós estamos agora atravessando o final, o último trecho, a linha reta, a reta de chegada. Não há mais desvios, não há mais curvas, não há mais obstáculos. Agora é aquele ponto onde cada um deve dar o seu máximo. Não é preciso ir além das suas possibilidades, mas dar o máximo dentro das possibilidades. Vamos ver nos próximos tempos, agora, nos próximos anos, e não serão muitos, a finalização de todos os velhos sistemas, as velhas crenças, os velhos hábitos. Já dissemos isso tantas vezes aqui. Aquilo que era não vai ser mais. Aquilo que nós conhecemos vai ficar como uma lembrança, uma memória, uma fase vencida. Permitir-se ao novo, permitir-se aquilo que até aqui era desconhecido e para muitos ainda é desconhecido. Porque ficar preso naquilo que já foi é não seguir esta reta final de chegada. É ficar parado no tempo. Muitos, infelizmente, preferem isso. Não se permitem a este trecho maravilhoso dar esses últimos passos, fazer esse último esforço. Preferem aquilo que é prático, aquilo que é velho, conhecido, que não é bom, mas está confortável, porque é conhecido. É como o sapato velho está realmente precisando ser trocado, mas o sapato novo aperta um pouco, até que ele pega a forma do pé. Então, vamos fazer esse pequeno esforço, porque o que está chegando será realmente fabuloso, maravilhoso. A redenção, não somente do planeta, a redenção desta humanidade, a grande oportunidade da ascensão. Quantas vezes falamos aqui a quantidade enorme de encarnações que nós temos, as experiências vividas, ainda não lembramos, mas vamos lembrar. Quanta experiência, quanta alegria, quanta dor, quanto sofrimento, quanta esperança, quanto desespero, porque vivemos as polaridades o tempo todo. Daquilo que conhecemos como positivo e negativo, como luz e sombra, como bem e o mal. Porque esta escola é uma escola de dualidade, onde a nossa consciência vive a sua luz e a sua sombra, onde a nossa consciência, que naturalmente ela vem da luz, mas ela chega aqui neste planeta com esta luz quase que apagada, uma restiazinha, o suficiente para criar nesta imensidão de matéria escura, porque é assim que é um planeta como a Terra, feminino, de cocriação. As possibilidades aqui foram tantas que elas chegaram ao limite do que uma consciência humana possa imaginar. Tudo aquilo que você imaginou de bom e de ruim, você já viveu, você já foi, você já causou e você já sofreu. E agora estamos nesta última encarnação, nesta escola
de terceira dimensão de provas e expiações, chamada Terra. Estamos fazendo a limpeza, estamos fazendo a varredura, estamos fazendo uma avaliação, mesmo que ainda limitada, uma avaliação que nós fazíamos toda vez que a nossa alma desencarnava nas encarnações anteriores a essa. Porque a nossa consciência está se expandindo, nós estamos já vivendo muitos momentos de consciência de quarta dimensão, inclusive momentos de quinta e de sexta, e até mais. São momentos, como dizemos, lapsos de momentos, mas já estamos adentrando linhas de tempo de uma consciência mais elevada. Quanto mais nós permitirmos, quanto mais nós esforçamos, quanto mais nos dedicamos a essa expansão de consciência, mais rapidamente criamos a nova linha de tempo, aquela que vamos ter para viver. Por isso, temos agora essas duas linhas de tempo distintas, bem na nossa frente. Qual a linha de tempo você quer? Você vai criar essa linha de tempo. Ninguém vai colocar ela pronta para você. Ninguém vai impor para você a escolha. Você vai escolher. Se você quer a linha de tempo da luz, da quinta dimensão, da nova Terra, ela está ali disponível. Basta você fazer o esforço, se dedicar, querer mudar. Mas se quer a velha linha de tempo, não precisa fazer nenhum esforço. Muitas pessoas estão na velha linha e não querem sair dela, então vão continuar na velha linha de tempo. Porém, essa velha linha de tempo não estará aqui na Terra. Em breves tempos, daqui a algumas décadas, essa linha de tempo inexistirá aqui neste planeta, mas vai existir em outro lugar, para onde são levadas essas almas que precisam continuar nesta linha até aprender. Agora nós estamos chegando num ponto que é chamado de Apocalipse, através das mensagens antigas, das previsões, aquelas profecias que tanto se temiam porque pareciam profecias que vinham para nos maltratar, para nos machucar, para fazer sofrer, a linha do Armagedão, onde o planeta iria ser destruído, onde tudo chegaria a um colapso. Na verdade, são ideias transmitidas pelos da não-luz para causar medo, pavor e fazer com que as pessoas, no medo, obedeçam qualquer recomendação que venha de quem controla e domina. Nós sabemos que isso não é verdade, porque aquilo que chegará não é o Apocalipse, como se pensava. De certa forma é o Apocalipse, sim, mas na verdadeira expressão da palavra, a revelação daquilo que não era conhecido, que estava oculto, a verdade estava escondida. A verdade de cada um de nós, a verdade do coletivo, a verdade do planeta, a verdade de tudo. Porque a verdade, ela não tem várias definições, ela sempre é uma definição exata. É como um resultado matemático. A verdade é o número que dá uma operação no final. Não há outra forma. A matemática é uma ciência exata exatamente por isso. Porque ela tem o resultado verdadeiro. Não há possibilidade de haver muitos resultados. Enquanto estávamos na verdade relativa, então cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu resultado, cada um tem a sua equação. Porém, agora nós vamos passar tudo isso a limpo. E a consciência começa a se expandir. A consciência atinge níveis jamais vividos pela raça humana.
E essa consciência trazida pela luz, porque sempre dizemos aqui que a luz é consciência, a consciência é a alma é a centelha de luz da fonte criadora. A alma é um fractal derivado de uma superalma que vem do átomo semente divino, que é criação, é a semente do divino, é a semente da fonte, que se espalha pelos universos infinitos a fim de cocriar. Estávamos limitados ao extremo aqui como um fractal de uma alma. Se uma alma já é um fractal de uma superalma, imagina um fractal de uma alma. A consciência nossa estava tão limitada que quase não entendíamos quase nada de nós mesmos e dos mundos. Por mais que alguém diga, sim, a ciência mostra isso, mostra aquilo, a ciência foi criada por quem? Pelos humanos, que são fractais de almas e que têm uma limitação. Obviamente que na medida que se expande essa consciência de um humano, como por exemplo, tivemos os grandes cientistas que expandiam a consciência de 1, 2%, que é a média da humanidade, para 3, 4%, dizem algumas informações que alguns chegaram a 5%, como o Einstein, por exemplo, que seria o máximo da capacidade cerebral de um corpo humano para exercer a sua consciência. Agora estamos recebendo informações de consciências de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª dimensão. E as informações que chegam, elas também são absorvidas por nós de acordo com a nossa expansão de consciência. Não é possível uma consciência limitada a 1, 2% receber uma informação que precise 10%, 20% da consciência. Os próprios cientistas que expandiram a sua consciência e receberam informações, por isso, descobriram coisas que ninguém sabia. É porque a informação ela vem junto com a luz. E eles estavam na frequência dessa luz. E dava aquela animação maior que fazia com que aquela informação fosse absorvida, entendida, explicada e comprovada. Mas quanta coisa a ciência não sabe. Aquilo que passa de 5%, então, de uma consciência humana não é conhecido nem pela ciência e nem por ninguém aqui nesse planeta. Mas agora estamos vendo como as coisas chegam, porque o coletivo está subindo o seu nível de consciência. Quando nós permitirmos expandir a consciência, porque a consciência ela precisa de uma permissão de cada um. A minha consciência só se eleva se eu permitir. Ninguém vem aqui mexer na minha consciência. É impossível que alguém possa influenciar positivamente ou negativamente a consciência quando nós não permitimos. Porém, se nós nos permitirmos ser dominados, influenciados, nós teremos sim as crenças limitantes, como sempre tivemos, e isso está provado. Muito tempo, todos nós fomos influenciados por uma minoria de consciências aqui nesse planeta. E isso nos traumatizou de tal forma, porque começamos a acreditar que o nosso poder não vale nada, que dependemos sempre dos outros. E isso não é verdade. A verdade está vindo agora. E ela vem como uma avalanche. A luz que chega agora está aumentando rapidamente, tanto que neste ano de 2025, a própria ciência, se você não acredita em canalização, não acredita em informações de seres mais elevados que nós enviam as mensagens, então acredite na própria ciência. Ela prova, né, que este ano, 2025, estamos atingindo o máximo solar,
O que é o máximo solar? É a aceleração do espaço entre uma ejeção de massa coronal do Sol e outra. Se antes eram esporádicas, agora são muito rápidas. É uma, hoje, amanhã já vem outra, semana que vem já vem outra, e é uma atrás da outra. E cada vez mais intensa. Se a luz do Sol chega aqui como pulsos, como ejeções de massa coronal intensas, as mais intensas, cada vez mais, das já conhecidas, é por quê? Porque a força dessa luz, a intensidade dessa luz está realmente no extremo daquilo que nós podemos suportar. E essa luz traz a informação, traz as mudanças. Agora, não bastasse o máximo solar, a intensidade das ejeções de massa coronal, temos ainda a mudança da constituição dos pranas desta luz, que são os pranas que criam a vida no planeta. Então, se muda a constituição de fótons para cristais, a vida aqui na Terra vai mudar, tudo vai mudar. E é isso que está mudando a humanidade da Terra. Porém, a humanidade que conhecemos como pessoas, como seres físicos, como ser humano, são apenas corpos materializados, que servem à consciência que vem habitar esses corpos. Se a consciência muda, vai mudar a constituição dos corpos. Com uma consciência elevada, se nós chegamos a 10, 20%, 50%, na nova Terra, na quinta dimensão, no mundo da regeneração, a nossa consciência estará num nível de capacidade do corpo humano, que vai continuar, obviamente, só diferente, em 79% da capacidade neural, cerebral. É o nível mínimo na quinta dimensão, então de 1, 2% a 79%. Como um corpo humano poderá ser energeticamente igual àquele que tinha 1, 2%, ou 5% quando era um gênio? É óbvio que esse corpo precisa mudar. É óbvio que esse corpo só vai mudar se a consciência mudar. É óbvio, então, que essa consciência mudando, muda o corpo e vai estar atrelada tanto à consciência quanto ao corpo, às energias da nova Terra. Em não mudando a consciência, o corpo não vai mudar. Vai colapsar, porque tudo muda ao seu redor, a energia ao seu redor, que influencia os pranas, muda. Aquele corpo não muda, não vai poder existir. Já falamos aqui que os animais, os vegetais, até os minerais vão mudar a sua constituição energética, mas a natureza faz gradativamente e harmoniosamente essa mudança. Porém, as consciências humanas têm resistências, porque têm o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio de escolha e cada escolha remete a uma nova ação, uma nova reação, um novo resultado. E se você quer uma consciência, não fizer as mudanças, você vai ficar na velha linha de tempo. Não há outra maneira. Mas isso não é uma maneira de preocupação, um motivo de preocupação. Isso é um motivo de animação. Porque nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, vamos fazer. Quando eu fiz aquele vídeo faz pouco tempo, você não tem problemas, você tem tarefas. Isso cabe aqui também. Se você tem a tarefa de fazer as mudanças, e você pode fazer a mudança, e tem tudo o que você precisa para fazer a mudança, por que não fazer a mudança? Mas é uma escolha. Aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, na competição,
no desejo de poder, do ter acima de tudo e todos. Aqueles que compactuam também com aqueles que agem desta forma, porque engrossam o time da negatividade nesse planeta. E olha que tem muita gente. Esses também não querem fazer a mudança. Não querem entrar na linha de tempo da nova Terra. Não há o que fazer. Por isso que boa parte da humanidade, talvez metade ou até mais, não vão fazer a ascensão. Porque vai fazer a ascensão aquele que estiver na nova linha de tempo. A linha de tempo do amor incondicional, da compaixão, do respeito, da cooperação, de tudo aquilo que é positivo. Não custa fazer isso. Ah, mas os interesses. Eu não posso mudar, porque se eu mudar, eu vou abrir mão de tudo que eu já tenho. Não, ninguém precisa abrir mão do que tem. Aquilo que é teu é teu. Aquilo que você conquistou honestamente é teu. Aquilo que você fez de bom, ninguém vai te tirar. Agora, se você fez algo que não é honesto, dá tempo de mudar. Mas se você continuar naquilo que não é honesto, a tua linha de tempo não vai ser mudada. Então você vai continuar em direção ao exílio. Se aquilo que virá será muito intenso, ele é intenso o suficiente para mostrar a verdade de cada um. Não é que todo mundo vai se mostrar para os outros. Sim, vai haver a verdade, as máscaras vão cair. Mas isso não é tão importante. O importante é a verdade que você vai ver em você. A tua verdade. Não vai ter nenhuma possibilidade de enganar-se a si mesmo, enganar a sua própria consciência. Não existe. Você vai receber conscientemente mensagens tuas, vindas de dentro de você, mostrando o crápula que você é, ou então mostrando o ser benevolente que você é. E isso vai trazer consequências positivas ou negativas. Nós fomos bons e fomos maus em cada encarnação durante todo o tempo. O importante é entender isso e dizer, sim, eu fiz de tudo que é possível fazer, tanto no bem quanto no mal. Foi aprendizado, mas hoje eu sou melhor. Se eu ainda não sou o melhor, eu posso ser melhor, vou fazer o meu melhor, sem trauma, sem medo, sem culpa. Agora, continuar nas práticas, a consciência vai dizer, você é um crápula, você não merece a nova Terra. E isso vai trazer sensações psíquicas para cada encarnado nesta condição que não são nada agradáveis. Por isso, já foi dito aqui também outras vezes, que muitos vão colapsar. Não vão resistir este confronto de si consigo mesmo. Vão enlouquecer, vão se suicidar, vão entrar em parafuso, como se diz, vão se tornar depressivos ou violentos, vão atacar ou vão se defender como a fera acuada e ferida. Enfim, a reação de cada um é imprevisível, mas tem certos alinhamentos que podemos até dizer que estão dentro da possibilidade que cada um vai viver, porque a consciência vai se manifestar. Nós somos uma consciência, não somos um corpo físico. Somos uma consciência que está num corpo, e esse corpo pode nos ajudar quando a nossa consciência também se ajuda
o corpo vai fazer a sua mudança de acordo com a consciência, correspondente à consciência. A própria saúde, claro que tem as suas dívidas kármicas também, então você tem uma dívida kármica, é preciso que ela venha e seja quitada, mas de um modo geral, a saúde vai depender da frequência da consciência que está ali, naquele corpo. Por isso nós vamos ter, em breve, grandes novidades das tecnologias, não só as suprimidas, mas as novas também que chegarão, inclusive dentro da saúde. Por que não vamos mais adoecer? Porque a nossa consciência também vai trabalhar nesta linha de tempo da não doença. A consciência expandida, ela se promove dentro de um corpo mais são, mais sadio. Ela cura o seu corpo, porque o corpo é o seu instrumento. Uma consciência mais elevada vai começar a cocriar através dos táquions, a energia taquiônica, através da luz. A consciência mais elevada vai produzir aquilo que precisa, desde a prosperidade em todos os seus segmentos, não somente o financeiro, mas inclusive o financeiro. A consciência mais elevada vai ter possibilidade de desenvolver coisas que vai trazer os seus recursos, vai satisfazer as suas necessidades. Isso um tempo agora, muito curto, mais adiante vai mudar ainda mais. Lembrando que a nossa consciência chegará lá no início da nova Terra, no final da década de 2050, mais ou menos. É uma estimativa de tempo, não é uma data exata. A nossa consciência deve estar atrelada ao nível mínimo da quinta dimensão, ou seja, 79% da capacidade do nosso sistema neural cerebral. Lembrando que o corpo material vai continuar na quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Cada vez mais sutil, cada vez mais alta a consciência, até chegar no 100% na nona dimensão. Essas informações, obviamente, só chegam até nós através de canalizações, porque como seres humanos não teríamos como saber isso. Da onde saber isso? Da onde tirar essa informação? Mesmo que alguém diga a ciência não prova isso, a ciência prova aquilo que a capacidade humana chegou a conhecer até aqui. Nós vamos agora ampliar a consciência e aquilo que vai vir na nova consciência vai ser a nova ciência. É óbvio. A ciência é aquilo que nós estamos cientes, que a consciência nossa nos mostra. É preciso entender a lógica das coisas. Enquanto se discute bobagens, se perde um tempo precioso, ainda mais agora que tudo é rápido, intenso. É aquela velha história, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Você não quer ser um daqueles cães que ladram na beira da estrada e deixa a caravana passar e perde um tempo precioso. E perde a chance de adentrar a linha de tempo da nova Terra. Por isso, vamos ter consciência que as coisas realmente estão chegando no seu ápice. A luz vai mostrar as revelações, chamado de Apocalipse. Nada pode mudar o que está por vir, porque essa luz traz a novidade e não tem ninguém acima da potência dela que possa mudar. O movimento é sincronizado dentro do universo. Não há como a Terra fugir disso. O movimento em espiral muda as peças no tabuleiro do universo, muda a frequência de cada planeta, cada estrela. É um movimento sincronizado, não há o que fazer.
da consciência humana se expande. E isso vai perturbar aqueles que não querem mudar ou aceitar as mudanças. Este tempo é realmente auspicioso. Não podemos perder nenhum segundo. Vamos saber isso lá adiante. E vamos comemorar tudo o que está acontecendo hoje, porque será já um tempo diferente. E vamos olhar para trás e dizer, sim, eu vivi isso. Eu passei por isso. Eu fiz parte dessa mudança. E somente o justo e aquilo que é ético, verdadeiro, vai permanecer nessa nova fase da Terra. Vai continuar aqui, num novo tempo, num novo mundo, uma nova linha de tempo. A competição deixará de existir. Já está deixando. Mas as pessoas teimam ainda, né? Cooperar não é ceder, não é perder. Cooperar é quando todos ganham. É o símbolo dos mundos mais elevados. E aquilo que você acredita, você cria. Não adianta. Não adianta querer teimar. Palavras são palavras. O sentir é o que cria. Você pode estar numa linha de tempo ou na outra, dependendo do que você sente. Se aquilo que você sente não é bom, mude. Você pode mudar, você vai sentir o que é bom. Vai estar na nova linha. Então, finalizando, eu diria, tudo será novo daqui para frente. Aproveite a oportunidade. Porque se não aproveitar a oportunidade e permanecer no velho, o velho deixará de existir. Então você também não existirá mais aqui nesse planeta. As pessoas acham que tem que fazer um esforço tremendo. Ah, eu errei, fiz isso. Não tem problema. Você fez as experiências que tinha que fazer. O que importa é o momento presente. Agora, você se decidir. Eu quero mudar, eu vou mudar. Não importa se você fez tudo errado até aqui. Se bem que a gente sabe que não existe erro, mas na tua concepção pode existir ali um arrependimento de ter feito coisas que não são lícitas. Não tem problema. Dá tempo de mudar. Enquanto estiver aqui, encarnado, você pode mudar. Claro que chegará um tempo que não há mais volta, mas hoje ainda tem volta. Depende de você. Ânimo, coragem, fé, determinação e confiar no plano maior que rege os mundos. E você estará na nova linha de tempo deste planeta Terra. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.